Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, você já deve ter percebido que os solos eles têm cores e também tamanhos diferentes, né? Assim como nessa imagem, os solos eles podem ter cores mais avermelhadas, amareladas, e solos mais pretos, mais escuros, e outros até com cores acinzentadas. E eles também têm tamanhos diferentes. Alguns solos têm os grãos maiores, outros os grãos menores, e até solos com grãos que a gente nem consegue ver a olho nu. Mas por que será que existem tantas diferenças nesses solos? Por que a natureza se apresenta de forma tão abundante quando o assunto são os solos? É isso que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Meu nome é Isaac e juntamente com o Eduardo a gente vai tentar demonstrar para vocês algumas dessas diferenças entre os solos. Para começar, o que é um solo, né? O conceito de solo na pedologia é uma coleção de corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, formados por minerais orgânicos, formado por minerais e também por partes orgânicas. É onde contém a vida, onde a gente coexiste com a natureza, né? A parte que a gente ocupa, a superfície da Terra, e ele recobre a maior parte da porção continental do nosso planeta. A gente já consegue entender daí a importância dos solos. E eles têm as propriedades químicas e propriedades físicas dele. É isso que a gente vai tentar entender um pouquinho agora. Algumas das propriedades químicas do solo, são somente algumas. A gente tem o pH do solo, o CTC do solo e a cor dos solos. O pH ele influencia nas reações de intemperismo, os desgastes desse solo. A CTC de solo está relacionada com a troca de cátions. O solo ele troca os seus cátions com a vegetação. Ele fica nesse ciclo de trocas. É um efeito natural. E a cor do solo, né, que a gente já vem falando, que a gente vai abordar bastante na nossa aula de hoje. As várias tonalidades ajudam na identificação e delimitação dos horizontes. Os solos eles são classificados, eles são divididos. E a cor do solo é uma das características que ajudam a gente a diferenciar esses tipos de solo entre todas as variedades que existem na natureza. As cores são indicativas de suas propriedades químicas e varia dependendo da composição dos minerais que existem no material de origem, que depois vai dar origem ao solo. Então essa cor vai depender muito dos minerais do solo, os minerais que contém ali. E algumas das propriedades físicas do solo. A gente tem densidade, estrutura, porosidade e textura. A densidade a gente tem a ver com o volume do solo natural, juntamente com os espaços porosos. A estrutura é o arranjo dele, como é que ele se organiza. Ele pode ter estrutura mais granulada, estrutura mais em grãos maiores, em grãos menores. A porosidade tem a ver com o espaço total ocupado pelas partículas do solo, não ocupados, são os espaços entre essas partículas. E a textura do solo tem a ver com o tamanho das partículas do solo. E é isso que a gente vai também focar na aula de hoje. Então, só resumindo. A nossa aula vai abordar principalmente a parte química, que é a cor, e a parte física, que é a textura. E a textura, juntamente com a estrutura e as outras características, também vão ajudar a gente a classificar e a categorizar esses solos para a gente conseguir estudá-los e analisá-los com mais eficiência. A textura do solo, como eu falei, tem a ver com o tamanho das partículas. E eles são divididos de acordo com esse tamanho. Por exemplo, uma partícula entre 2 a 0,05 milímetros, ele é considerado areia. Já a argila são as partículas entre 0,002 milímetros ou menos. Aí a gente já não consegue mais ver essas partículas a olho nu. A gente precisa de ajudas de microscópio para a gente conseguir identificá-las. Bom, essa foi alguma explicação bem básica das características químicas e físicas do solo. E agora a gente vai ter uma parte prática para a gente conhecer um pouquinho, ah, com a mão na massa, sobre essas propriedades químicas e físicas do solo. Espero que vocês tenham aprendido como é que esses solos se organizam, como é que a cor dele é estruturada, como é que a cor se forma, e como é que o tamanho do solo ele é diferenciado, ele é categorizado para a gente conseguir entender a nossa parte prática de hoje, que vai começar agora com a Eduarda. Bom, pessoal, como o Isaac já explicou a parte teórica, agora vamos fazer a parte prática, né? Um pequeno experimento para saber a textura do solo.
Bom, hoje eu trouxe aqui uma amostra do solo arenoso e outra amostra do solo argiloso. O solo arenoso ele tem aqui as partículas menores comparado aqui ao solo argiloso, que as partículas são maiores. O primeiro experimento que a gente vai fazer é pegando um pouco do solo, com uma amostra do solo arenoso, e molhando, para verificar a textura desse solo. Bom, o solo arenoso aqui, como a gente pode ver, ele é mais áspero. A consistência dele é mais áspera. E se a gente colocar aqui perto do ouvido, a gente pode verificar também que ele faz um barulho. Coisa que o solo argiloso não faz, esse barulho tão alto. E também não é tão áspero, como a gente pode verificar aqui. Já o solo argiloso, a gente pegando uma amostra e molhando ele, a gente vai verificar aqui que ele tem essa consistência aqui, ó, mais ligada. Como se fosse uma liguinha mesmo. O solo argiloso tem esse aspecto de liga. Coisa que o arenoso a gente viu que não tem, né? Ele é mais áspero. E o argiloso não, ele tem essa liga. E isso é a textura do solo. Vamos aqui para o nosso segundo experimento, que a gente só vai precisar de uma garrafa PET, de 2 porções de água e as 2 amostras de solo. Aqui eu coloquei na garrafa PET uma espécie de um filtro, né? Uma peneira para o solo não vir a descer, e sim a água vir a filtrar. Vamos pegar a amostra do solo arenoso e colocar aqui. E a amostra do solo argiloso. A mesma quantidade. E também a mesma quantidade de água. Esse experimento aqui a gente vai verificar, descobrir qual dos 2 solos a água infiltra com mais facilidade. Então vamos colocar ao mesmo tempo a quantidade de água. Como a gente está vendo, o solo arenoso, a água já está sendo filtrada. E aqui, o solo argiloso, a água não está sendo filtrada. Por que a água está sendo filtrada? Devido à textura do solo e porque as partículas do solo arenoso são menores. Então, ocorre a filtração da água com mais facilidade, a drenagem da água com mais facilidade, né? A permeabilidade dela. Coisa que o solo argiloso não ocorre com tanta facilidade. Por quê? Ele retém mais a água. Como a gente sabe, o solo argiloso ele é mais compacto, né? Tem mais a tendência de compactação. Junto com a água e o ar, ele causa essa compactação e retém a água. Então, a gente está verificando que ele está retendo a água, praticamente não desceu a água. Já o solo argiloso não, desceu toda a água. E por que é importante entender sobre a textura do solo, né? Primeiro, por exemplo, na agricultura, é importante a gente entender isso por algumas plantações, a gente saber se precisa melhor de uma drenagem, ou se precisa de uma plantação ter uma retenção de água melhor, se ela precisa mais de água, então a gente precisa de um solo que retenha mais a água, ou não, como a gente tenha dito, a questão de ter uma drenagem maior. E também para entender a construção civil. Isso é muito importante também, porque se a gente vai ter um terreno, vai fazer uma construção, a gente tem que entender se aquele terreno, o solo dele, ele tem uma drenagem maior, se pode ocorrer inundações, ou se aquele terreno tem uma questão de reter mais a água. Então isso é importante também na construção civil. E agora a gente vai para o nosso segundo exemplo, que é sobre a questão da cor do solo. Também importante na parte das propriedades químicas. Aqui a gente verificou as propriedades físicas da textura do solo e vamos fazer outro exemplo na propriedade química do solo. Vamos lá, ver as cores do solo. Bom, pessoal, vamos agora para a parte das propriedades químicas do solo. A gente vai fazer a parte da tinta com o solo. A gente só vai precisar de cola, um pouquinho de água
E aqui a gente está com a amostra do solo orgânico, que é um material, pode ver, com a coloração mais escura, né? Quase puxada para preta, podemos dizer. E vamos também trabalhar com solo argiloso também, para fazer aqui. Aqui eu já coloquei uma amostra de cola. Vou colocar um pouquinho aqui do solo orgânico. E um pouquinho de água. Vou misturar para dar consistência de tudo. Vou pegar um pouco do solo argiloso. Colocar um pouquinho de cola. Também um pouquinho de água. Bom, aqui eu já fiz as duas amostras do solo orgânico e do solo argiloso. Vamos agora para a parte da pintura, né? Estão verificando que a coloração do solo argiloso ficou mais avermelhada, já o do solo orgânico ficou com a coloração mais puxada para o preto. Isso a gente está vendo a parte química do solo, né? Tem essas colorações aqui no solo, o argiloso, devido ao óxido de ferro, então dá essa coloração avermelhada. Já o solo orgânico tem essa coloração mais puxada para o escuro, devido exatamente à parte dos humus, a questão orgânica que tem presente nesse solo, né? Muitos materiais orgânicos que tem presente nele, fazendo com que ela tenha essa coloração. E por que é importante a gente entender que o solo também serve para as cores, né? Para pintar? Porque também é um material, como a gente sabe, é um recurso natural o solo. Isso não agride o planeta, nem traz nenhum tipo de agressão, né? Então isso é muito importante a gente entender que o solo serve para pintar, para a gente parar de utilizar utensílios químicos. Então é um meio sustentável do solo, utilizar a cor, né, o solo como cor, como a gente pode verificar que foi pintado. Então a videoaula de hoje é essa, pessoal, espero que tenha gostado. Se inscreva.